Olha, a prova de espanhol do Enem 2025 deu o que falar, viu? E não foi à toa. Ela foi muito mais que um simples teste de idioma. Foi um sinal, sabe? Um sinal bem claro de que as regras do jogo mudaram. E é por isso que hoje, aqui no Open News BR, a gente vai mergulhar fundo nessa prova para entender direitinho o que mudou e o mais importante, o que isso quer dizer para o futuro do exame. É exatamente isso. A prova foi, bem, muito mais do que só palavras jogadas num papel. Sabe aquela coisa de decorar vocabulário? Parece que isso tá ficando para trás. O que a gente viu foi uma mudança bem profunda no que o Enem quer avaliar de verdade. Foi um recado, e um recado bem direto, sobre o que a gente pode esperar daqui para frente. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ok, tinha gramática, tinha interpretação de texto, mas o que a prova estava realmente testando? O que estava ali nas entrelinhas? O que será que os caras que fizeram o exame queriam saber de quem estava lá fazendo a prova? Então, para a gente conseguir responder isso, separamos nossa conversa em 4 pontos principais. Primeiro, a gente dá uma olhada geral no que mudou. Depois, vamos falar sobre esse tal desafio do contexto. Aí, a gente entra na parte da crítica social, que foi bem forte. E por último, a gente fecha com a lição que fica para quem está se preparando. Bora lá? Ok, começando então pela análise geral. A primeira coisa que salta aos olhos é que definitivamente não foi só sobre vocabulário. A prova trouxe, na verdade, duas grandes viradas de chave, duas mudanças de foco que, olha, pegaram muita gente de surpresa. E os pilares dessa nova abordagem são esses dois aqui. Primeiro, o Enem agora quer um conhecimento de contexto cultural que vai muito, mas muito além do básico. Não é mais superficial. E segundo, a prova meteu o pé na porta e incluiu uma crítica social bem atual, bem afiada. Basicamente, essas são as novas bases do jogo. Certo, vamos aprofundar um pouco nesse primeiro ponto então, o desafio do contexto. Porque a prova deixou bem claro que saber traduzir uma palavra ou outra já não é mais suficiente. A coisa agora é bem mais embaixo, exige uma compreensão muito mais ampla. E para a gente entender esse desafio, é importante a gente alinhar o que é esse tal de contexto linguístico que o Enem está cobrando. Pensa assim, não é só a frase onde a palavra está, é todo o universo em volta dela. A cultura, a sociedade, é isso que dá o verdadeiro sabor, o verdadeiro significado para as palavras. E olha, teve um exemplo na prova que foi, nossa, perfeito para ilustrar isso. Tinha uma questão com uma única palavra, mas que dependendo do povo, da cultura, o significado mudava da água para o vinho. Era o tipo de questão que, sinceramente, saber o dicionário de cabo a rabo não ia adiantar nada. Então, a sacada era essa, sabe? Para acertar a questão não bastava saber a palavra, tinha que entender o mundo que existia por trás daquela palavra. Era preciso ter uma noção sobre os diferentes povos que falam espanhol, sobre a cultura deles e sobre como o idioma muda de um lugar para o outro. Beleza. Agora vamos para o segundo pilar, que é a crítica social. Isso ficou muito evidente. A prova entrou de cabeça em assuntos do nosso dia a dia, mostrando que o Enem está super ligado no que está acontecendo no mundo, nas discussões que realmente importam hoje. E um exemplo que chamou muita atenção foi uma questão que trazia uma crítica assim bem na lata sobre a geração das telas. Sabe, sobre o uso exagerado de celular, de computador, um tema que não podia ser mais atual. E essa ideia de estar conectado ao mundo, mas desconectado de si, é genial, porque resume perfeitamente o tipo de raciocínio que o Enem quer ver. Não é só ler, é entender a crítica que está ali, analisar aquele comentário social que o texto está fazendo. Olha, a tendência aqui é claríssima. Se a gente fosse resumir, a gramática pura, aquela decoreba, está perdendo espaço. E o que está ganhando cada vez mais importância? A capacidade de fazer uma interpretação crítica, de pensar sobre temas importantes. O foco do Enem, sem dúvida, está mudando. Ok, muito legal tudo isso, mas e na prática? O que isso tudo significa para quem vai fazer o próximo Enem? Qual é a lição que fica? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como se preparar para esse novo cenário. O caminho para o sucesso parece ter uma abordagem de 3 passos bem claros. Primeiro passo, esquece a ideia de focar só em decorar regra de gramática. Tem que ir além. Segundo, mergulhe de cabeça na cultura hispânica. Assista filmes, ouça músicas, leia notícias, viva o idioma. E terceiro, e talvez o mais importante, conecte tudo isso que se estuda com o que está acontecendo no mundo agora. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui. O Enem está mudando, está evoluindo para espelhar o mundo em que a gente vive, que é mais complexo, mais conectado. A grande pergunta que fica no ar é: será que a forma de estudar vai acompanhar essa evolução?
Bom, se essa nossa análise ajudou a dar uma clareada nas ideias, a entender melhor o caminho, fica o convite. Não esquece de se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube. A gente está sempre produzindo conteúdo assim para ajudar a decifrar as regras do jogo e deixar todo mundo mais perto do sucesso. A gente se vê na próxima.